Bom, boa noite. Deu aí nosso horário. Estão me ouvindo bem aí? Aqui, 70 aqui, tá bom. Beleza, então. Então, vamos começar aí, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos começar a falar do nosso encontro. Isso é um clique aqui. Ficou legal, não? Aí, então tá bom. Então nós vamos começar aí a discutir por que investir na bolsa, tá bom? Então, na verdade, eu quero falar antes sobre a previdência. Aqui, recomeçando aí. Então, primeiro eu quero falar sobre a previdência. Vamos lá, de novo. Bom, então, mais uma vez, vamos falar sobre a previdência aí. Vamos começar agora, ficar toda hora parando aqui para abrir a sala. Não vou começar, não. Aqui, a professora Bruna gravou um vídeo e eu vou procurar passar a experiência do professor Ricardo também, que participa, porque esse horário eles não têm condição de participar online, tá bom? Então, qual o objetivo aí do nosso projeto? Deixa eu tirar aqui uma imagem daqui para conscientizar sobre a necessidade de poupar, né? Poucas pessoas poupam, orientar como se fazer uma carteira previdenciária com ações. Eu vou explicar o que é ação e por que uma carteira de ações para aposentadoria. Né? Também faz parte conscientizar sobre a necessidade do cuidado com a saúde. Tá? E até uma diferença, esse projeto envolve um modelo teórico único no mundo. Por quê? Porque você vai ver vários cursos ensinando a investir, tá? Mas você nunca vai ouvir os dois juntos. Não adianta, ao meu ver, você preparar seu futuro, preparar financeiramente seu futuro, se você não usufruir. E mais ainda, eu uso um método bem diferente aqui, que é o método de saúde Okada. É um método de se cuidar da saúde de uma maneira agradável, tá bom? Então, esses são os objetivos. Conscientizar vocês da necessidade de poupar, consequentemente investir para o futuro, né, que é a previdência e a aposentadoria, quando vocês ficarem mais velhos e tiverem menos saúde, força para trabalhar. Por isso também a questão de cuidar da saúde, para chegar nessa fase onde todos nós temos uma saúde mais frágil, mas de uma maneira melhor do que uma pessoa que não cuida da saúde. Tá bom? Vamos ver o que mais aqui. Observações. Essas aulas, elas estão sendo gravadas, né? Elas serão gravadas e eu vou disponibilizar no grupo. Então, eu baixo aqui da plataforma, transformo em vídeo do YouTube e disponibilizo para vocês. Muitas pessoas tinham dificuldade de acessar aqui a plataforma, então a gente já resolve isso, já transformo para vídeo de YouTube e coloco no grupo. Eu vou falar sobre rodas de conversa, essas rodas de conversa são opcionais. Tá? Então, vão ser sempre às quartas-feiras, 18 horas, no IFES Vitória, na sala dos professores da metalurgia. Quem quiser participar, puder, apareça lá, né? Fica uma roda de conversa, você quer bater papo, você quer interagir pessoalmente. Porque no grupo de WhatsApp que eu criei, você pode colocar dúvidas para a gente poder debater, tá bom?
Cronograma dos nossos encontros aí. Na verdade, ó, toda segunda, tá, terá um encontro online, que fica gravado. Tá? E toda quarta-feira tem uma roda de conversa que é facultativa, é opcional. Você pode ir lá encontrar comigo, com a Bruna, com o Tiago, poder discutir um pouco mais, né? Discutir pessoalmente o assunto. Então, toda segunda e quarta, durante 6 segundas e 6 quarta-feira. Tá? Então, isso aí simplifica. Mas está aqui o cronograma também, tá? Quem perguntar depois, você fala, ó, tem gravado lá no vídeo o cronograma. Vou baixar aqui de novo para não atrapalhar. Então, primeiro encontro nosso, como garantir sua aposentadoria, tá bom? Hoje, né? 9/10. Primeira roda de conversa, quarta-feira, então 2 dias depois, que é sobre o mesmo assunto, tá bom? Bom, palestra 2, 16/10, uma semana, né? Daqui a uma semana, eliminando passivos e acumulando ativos. Então, aqui comigo novamente, para variar. E Rodolfo Queiroz, DMOAI, colabora, se ele não puder participar online, pedir para ele mandar um vídeo falando sobre isso aí, sobre esse assunto. Tá? MOA é o Mokichi Okada Association, é uma parceira, né? Eles são especialistas em saúde integrativa, saúde usando arte e cultura, bioenergia, alimentação natural. Então, eles são parceiros nessa parte. E o Rodolfo, em particular, ele também é investidor. Ele tem formação em investimento e ele investe também. Tá? Aqui é importante, todo mundo que eu chamei tem muita experiência no que faz. Não são apenas teóricos. Eles têm experiência teórica, boa formação teórica e formação prática. Tá? Todos os palestrantes que eu convidei. E aqui seria a roda de conversa 2, né? 2 dias depois, eliminando passivos e acumulando ativos. Terceiro encontro, Senhor Mercado, Psicologia do Investimento. Bom, então eu, professor Vicente, tá? 23/10, toda vez segunda-feira. 2 dias depois, roda de conversa sobre o mesmo assunto. Tá? Aqui a ideia é mostrar as competências dos maiores investidores do mundo, o que eles têm em comum. Então a gente vai discutir isso daí. Tá? Quarto encontro, 30/10, como montar uma carteira previdenciária com ações. Eu vou falar o que são ações, tá bom? Vou mostrar quais setores pagam dividendos. O que são dividendos? Dividendo é uma remuneração. Então, quando a empresa tem lucro, parte desse lucro ela dá para quem tem ações dela. Então, a ideia é incentivar vocês a comprarem ações, né? Isso aos poucos, obviamente, né? De uma hora para outra, mas vocês têm a mentalidade de investir comprando essas ações. Quanto mais ações vocês tiverem, mais vocês receberão durante o ano. Tá? Então, tem empresa que paga de 3 meses, tem empresa que paga de 6 meses, tem empresa que paga anualmente. Mas, enfim, durante o ano, empresas com lucro, elas pagam dividendos, umas mais e outras menos. Eu vou explicar para vocês quais pagam mais dividendos. Isso é uma renda passiva, que a gente vai ver depois em ativos e passivos, o que é renda passiva. É uma renda que você recebe sem trabalhar. Então, por isso, você, ao longo da sua juventude, ao longo do tempo, você juntando, comprando ações que pagam dividendos, quando você chegar na tua velhice, você vai ter uma quantidade suficiente de ações para não precisar trabalhar. Essas ações irão devolver para vocês dinheiro que vocês investiram nelas. Ao longo do tempo, vocês recebem dividendos, até chegar a um ponto que você não precisa mais trabalhar. Esses dividendos sustentarão suas necessidades básicas, tá bom? Então, nesse encontro aqui, o quarto, eu falarei sobre isso. É roda de conversa respectiva, tá? Dia 1/11. Depois a gente vem aqui, palestra 5, tá? Que é Saúde pela Arte e Cultura. Eu vou passar um vídeo da professora Anaídes, mas eu vou pedir para o professor Benedito ele juntar os dois assuntos, saúde pela arte e cultura e o método de saúde Okada para prolongar a vida, para você ter mais saúde, para você ter uma longevidade. Então, eu vou pedir, vou ver ainda, né? Vai ser uma mudança que nós vamos fazer para essa turma. Então, pedirei para o professor Benedito dar esses 2 encontros aqui.
porque arte e cultura faz parte do método de saúde Okada. E a professora Neide sabe que tem dificuldade de tecnologia. Então, no encontro passado, ela não conseguiu entrar, não ficou um negócio muito legal. Então, eu vou passar um vídeo que ela já gravou para nós e pedirei para fazer essa palestra para o professor Benedito. Tá bom? E aqui, última roda de conversa, dia 15/11, finalizamos. Tá bom? Bom, então aqui, das pessoas que eu convidei, tá? Não vai estar presente aqui sincronamente, né? Não vai estar presente nesse momento, mas a professora Bruna, que é jovem, né? Consequentemente, todo mundo que é jovem se preocupa com a aposentadoria. O que será da minha velhice? Como eu vou me manter na velhice? E ela investe em leilão de imóveis, já faz investimento. Então, existem várias formas de investir. Eu vou depois mostrar por que eu escolhi a questão de investir em ações, mas existe o tipo de investimento, ela no caso faz imóveis. Tiago também é jovem, tá? Então ele está preocupado com a estabilidade, que a Bruna é concursada, ele não. Então ele está fazendo concurso, preocupa por ser jovem com a aposentadoria, ele não saiu aqui também formatado essa apresentação, mas aqui fala também que ele investe em gado. Como ele é do interior, então ele é acostumado a comprar e vender gado. Então também é um investimento. Tá? Também é um investimento, então ele tem essa preocupação, ele ia passar para vocês isso daí, assim como a Bruna. A Bruna tem um vídeo dela que eu vou disponibilizar no grupo, tá? Ela falando o relato dela. Aqui é Mokichi Okada, tá? Ele fez trabalhos em várias áreas, e uma coisa que eu escolhi para ele ser o cerne dos nossos encontros, exatamente por ele ter falado da parte financeira, da parte de saúde e outras coisas mais também. Então é bem completo o referencial do Mokichi Okada. É o mais completo que eu já vi, obviamente, por isso que eu escolhi para estar aqui sendo a espinha dorsal dos nossos encontros. Tá? E ele fala o seguinte no texto dele: está muito certo comprar ações visando os dividendos. Não representa comprar nenhuma espécie de rancor. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Eu achei interessante isso. Esse texto é da década de 40, tá? É lá de final da década de 40, 1949, ele fez esse texto aí. Eu acho bem interessante porque eu, particularmente, vim de uma sociedade que critica quem prospera financeiramente. Então, você é visto, se você tem sucesso financeiro, você é visto como um demônio. A própria religião, né, fala, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É você analisando essa frase aí, que não é esse sentido, mas se for analisar literalmente, você vai pensar, pô, então não vale a pena ser rico, eu não vou nunca para o céu, vou para o inferno se eu for rico. Tá? Mas é um grande engano. E o Okada fala sobre isso, né? Então, quando você compra ações visando participação no lucro dessas empresas, você está sendo até nacionalista, porque a empresa precisa desse investimento que você faz para poder crescer. Por isso que ela lança ações no mercado. E a recompensa sua é ajudar o país a crescer e receber participação no crescimento dela. Quanto mais ela cresce, mais gera emprego, mais gera impostos e mais gera dividendos que você vai receber como sua renda passiva, que vai te fazer poder aposentar num certo momento da sua vida. Tá bom? Então, isso eu achei interessante até ele colocar aqui, ó, não representa adquirir, né, comprar nenhuma espécie de rancor. Né? Porque não é um jogo de perde-ganha, é um jogo de ganha-ganha. Então, quando você compra ação, você financia a empresa que vai poder investir para poder crescer, gerar emprego, gerar impostos para o país e, consequentemente, você ganha remuneração por isso. Então, todos ganham. Então, achei bem bacana isso. Não uma especulação, por exemplo, onde você aposta numa empresa e ganha dinheiro e alguém perdeu porque você ganhou. Não, não é isso. Tá? Então, é uma forma assim, muito segura e eficiente e até moralmente correta de você acumular patrimônio. E aí, no caso, né, a gente está visando o quê? A aposentadoria. Bom, como Okada ele gosta muito de arte, ele trabalhava muito com arte, eu acho muito bacana isso, né? Porque, segundo ele, a saúde completa é adquirida através do contato com uma arte de alto nível, uma arte que é capaz de sensibilizar a sua alma,
uma arte que é capaz de fazer você se sentir melhor. Então, peguei essa poesia aqui da Cecília Meirelles, né? Então vamos lá. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce. Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto aquilo, ou isto aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Aqui eu acho interessante essa parte aqui, tá? Por isso que eu escolhi essa poesia. Para o encontro de hoje, né? Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto todo o dinheiro. Tá, isso aqui é uma poesia infantil, então a criança fica nesse dilema, mas nós não somos crianças, então por que eu não posso comprar o doce, mas também guardar o dinheiro? Ou seja, não gastar tudo que eu ganho, ter uma vida com um certo conforto, mas também pensando no futuro. Tá? Então, essa é a mensagem que eu acho que dá para se tirar dessa poesia. Por isso que eu a coloquei aqui. A gente vai procurar discutir isso. Tá? Como preparar um futuro mais tranquilo sem ser miserável, sem deixar de viver. Acho que o erro, quando se estuda a história da formiga e da cigarra, né, é que não se trabalha realmente esse conceito. Que a cigarra não se preocupou, não trabalhou, só ficou à toa, a formiguinha trabalhando, depois passou aperto no inverno. Isso daí é uma realidade. E como que a gente pode contornar isso aí? Então, o objetivo que eu tenho até discutir isso com vocês. Tá? E uma das justificativas para esses encontros é porque eu não aprendi isso em lugar nenhum, eu aprendi por minha conta. Então, acho que podemos contribuir com as pessoas, passando para elas esse tipo de raciocínio que é tão valioso para o futuro. Né? Hoje vocês estão jovens, a maioria que está participando hoje é jovem. Então, está bem distante pensar em aposentadoria, mas um dia ela chega. E quando ela chegar, não dá para voltar atrás, porque o tempo não volta. Não dá para se arrepender. Hoje, curiosamente, que eu praticamente não assisto jornal na televisão, mas eu liguei a televisão por acaso, e aí estava passando uma reportagem sobre aposentadoria, né, no Bom Dia Espírito Santo. E estava entrevistando um senhor, aí estava mostrando que ele trabalhava de terno, gravata, né, motorista de aplicativo. E ele falou exatamente sobre isso. Ele falou, olha, quando eu era mais jovem, eu não entendia o que era aposentadoria. Por isso, eu não me preocupei com ela e me arrependo imensamente, porque minha aposentadoria não dá para eu viver. Eu ganho muito pouco. Então, eu preciso continuar como motorista de aplicativo. Ele falou, né, até aproveitou o gancho porque ele andava arrumado. Ele falou que ele se sentia bem, né, que ele preferia trabalhar assim. E eu concordo, acho bacana. A apresentação é muito importante, né? E causa boa impressão às pessoas, é uma forma de belo, já que a gente está falando de belo. Então, ele colocava terno, gravata, né, cabelinho todo arrumado, cabelinho branco dele, né, já tem uma certa idade, mas todo cortadinho, barba bem feita, né, e ele trabalhando, né, continuando trabalhando e falando, olha, espero que eu tenha muita saúde para trabalhar muito tempo. E como eu não me preocupei com a aposentadoria, minha aposentadoria é muito baixa, eu não me preocupei em guardar para o futuro, hoje eu preciso continuar trabalhando. E Deus me ajude que eu tenha muita saúde para continuar trabalhando muito tempo, que eu preciso trabalhar. Então, a ideia é que vocês continuem a trabalhar por prazer no futuro, não por necessidade, tá bom? Bom, se tiver pergunta aí, pode mandar aí no bate-papo, tá certo? Temos aqui nos brindando, vou até diminuir aqui a apresentação, nós temos aqui nos brindando hoje, Raíssa e Stephanie já fizeram aí, ó, tá? Turma passada, então vocês podem perguntar à vontade para ela, tá bom? Para elas, tá? Pode perguntar à vontade para ela. Obrigado, ele ter falado aqui sim, estava dando para ouvir. Então, podem perguntar bastante coisa para elas, vão ajudar vocês, tá bom? E elas podem aprofundar as perguntas, aproveitar que estão fazendo novamente para aprofundar o que elas viram, porque aqui vou passar o essencial para vocês.
esse tema investimento, isso é infinito. Tem vários livros sobre isso, o assunto não se esgota. Tá? Tem várias estratégias, enfim, tem muita coisa para ser estudada quanto a isso. Então, vou procurar dar um pontapé inicial, quem tiver interesse igual a elas, participe aí, a gente vai, ano que vem, vou ver se eu faço aprofundamento, inclusive turmas de aprofundamento, estratégias de investimento, tá bom? Igual já tem aí o Hendrik, que eu compartilhei vídeo dele, inclusive, na turma passada, falando dos resultados que ele já obtém, né? Então, muito interessante. Vamos continuar aí. Bom, como explicar a uma criança de 7 anos que a previdência é uma pirâmide insustentável? A previdência tem muito mais a ver com a Telex Free ou boi gordo do que você imagina. Vamos por etapas, então, tá? Essa reportagem aqui, cadê a data aqui dela? Ah, tá aqui. 21 de fevereiro de 2019, tá? Mas é muito atual, tá bom? O que é pirâmide? Pirâmide é um golpe que se dá. Chama-se pirâmide porque as pessoas que começam o golpe, elas ganham dinheiro em cima das várias outras que entram depois. É um sistema insustentável, porque a pessoa que está ganhando dinheiro, ela ganha dinheiro das pessoas que estão entrando. Por isso que vai incentivando que você traga cada vez mais pessoas, você ganha em cima das pessoas que você trouxer para o esquema. E quem primeiro te chamou, ganha em cima do dinheiro de todos os que você chamar, inclusive ganhou em cima do dinheiro que você trouxe. Tá? Isso é uma pirâmide. E a previdência é assim. Por que a pirâmide? A previdência, desculpa, é uma pirâmide. E por que é insustentável? Toda pirâmide é insustentável, até um pleonasmo isso aí, tá? Esse esquema de pirâmide, ou esquema Ponzi. Quem tem Amazon Prime, ou quem não tem também, vai lá, pô, chama um amigo, lá, se convida para ir na casa de um amigo, de um parente, tem lá esquema Ponzi. Tem um filme que fala sobre isso, é bem interessante na Amazon, tá bom? No YouTube também fala, você buscar lá esquema Ponzi, esquema pirâmide, tem vários casos interessantes para você aprender mais sobre isso. Mas a previdência, a pessoa que hoje está contribuindo, no meu caso, por exemplo, paga para quem já se aposentou, tá certo? Tinha o professor Flávio, ele aposentou da metalurgia, ele tinha 43 anos de contribuição. Aí eu conversando com ele, ele falou assim, Rodrigo, eu não me preocupo com a aposentadoria, porque meu dinheiro está lá guardado. Eu falei, não, isso é um engano muito grande que você está cometendo. Seu dinheiro não está guardado. Seu dinheiro já foi para a mão de quem se aposentou, está indo ainda, você continua contribuindo. Ele até aposentou agora, nesse período que se encerrou no primeiro período, né, de 2022, 2023, desculpa, primeiro período de 2023, ele se aposentou, tá? Mas eu falei, não, você pagou para quem aposentou. E você recebe de quem se aposentou também. Você tem que torcer para as pessoas continuarem contribuindo, igual a mim. O dia que eu for me aposentar, putz, é uma situação complicada, porque a população do Brasil, a gente vai ver, está envelhecendo mais tarde, ou seja, está recebendo mais e tem menos jovens, ou seja, tem menos gente contribuindo, então a matemática não fecha, tá bom? E quero falar também que eu já vi alguns debates sobre Previdência, tem gente que fala, mas o dinheiro da Previdência devia estar lá, mas não está. Eu nem entro nesse mérito, se o dinheiro foi roubado, se não foi, eu sou da área de exatas. Então, tem ou não tem? Não, não tem dinheiro para todo mundo, tá certo? Então, por isso é mais preocupante ainda o futuro de vocês, porque é um sistema que não se sustenta, tá? E qual o problema de ser insustentável? Daqui a pouco nós vamos ver, tá bom? Então aqui, ó, Telex Free, não sei se vocês lembram, aqui da Telex Free falava que era um telefone que você podia ligar de graça, mas na época já tinha o Skype, né? Não falo nem de WhatsApp que tem hoje, não tinha WhatsApp na época, mas uma amiga minha na época me chamou e me ofereceu essa excelente proposta. Eu falei, tudo bem, mas o que eu vou vender? Porque existe marketing multinível, tipo Avon, né? Então você revende produtos que um distribuidor te passa e ganha comissão em cima. Isso chama-se marketing direto. Ok, o marketing de rede,
Isso é muito bacana, legal, dá oportunidade, tem pessoas que vivem com isso. Mas quando ela me ofereceu, né, de eu dar um dinheiro para comprar esse kit de telefone, que as ligações seriam gratuitas, que não seriam pagas, eu falei, não, deixa eu ver o telefone. Ela se enrolou toda. Eu falei, pô, você está querendo que eu venda alguma coisa sem saber o que é? Como é que eu vou vender alguma coisa sem saber o que é? Ela, mas não precisa, só você não precisa não. O que tem de valor? Estou vendendo o que para uma pessoa? Aí eu fui perceber que era um golpe, né? Eu falei, olha, você toma cuidado, isso aí é pirâmide. Você não está vendendo produto nenhum, não existe produto, até porque já tem o Skype, como você vai competir? Já existe um telefone gratuito já. Né? E hoje, no caso, teria o WhatsApp, por exemplo, substituiu praticamente o telefone, né? Uma linha de celular, por exemplo. Então, não tem cabimento você pagar para você ter alguma coisa que você já pode ter de graça. Né? Graça entre aspas, não é nada de graça. Mas, enfim, você não paga diretamente para ter. Aí, nisso, ela se enrolou toda e tal, enfim, ela entrou, deve ter perdido dinheiro, quem perde dinheiro fica com vergonha de falar depois, podia ter perdido a amizade comigo, se eu tivesse entrado e perdido dinheiro, eu ia ficar nervoso, ia ficar aborrecido com ela, né? Mas tem que ter, a decisão é minha, então eu analisei e vi que não era uma coisa boa, não entrei, tá bom? Então, depois estourou, isso aqui era um esquema de pirâmide, tinham vários outros, depois teve também Bebebom, saindo aqui, os mesmos donos da Telex, e vários outros esquemas de pirâmide ocorreram, já foi provado, já são em reportagem, tá, gente? Não sou eu que estou falando só que é uma pirâmide, não. Isso já saiu, já foram condenados à prisão, inclusive, os sócios, né, da Telex Free, etc. e tal. Se jogar depois digitar no Google aí, Telex Free, você vai ver vários casos aí do que eu estou falando, tá bom? Então, isso que é um esquema Ponzi, tá? Ou uma pirâmide. Então, está aqui a pirâmide. Aqui está falando o seguinte, ó. Então, você tem no primeiro nível, você precisa ter 6 pessoas participando. Segundo nível, 36 pessoas, para sustentar o sistema, tá? Chega no ponto aqui, ó, no nível 11, você precisa ter mais que toda a população dos Estados Unidos. Aqui eu não sei qual, não me lembro qual data que foi feito isso aqui, mas enfim, seria toda a população dos Estados Unidos, você está no nível 11. Quando você chega no nível 13, né, você precisa ter, para o sistema continuar funcionando, você tem que ter mais que toda a população do mundo. Tá certo? 13 bilhões de pessoas aqui para o nível 13 poder ocorrer. Tá bom? Então, é por isso que é insustentável. Porque quem está no topo recebe dinheiro de quem vai entrando. Só que não tem pessoas suficientes para todo mundo ganhar dinheiro. Então, chega um momento que colapsa o sistema. Para de haver pagamento para as pessoas que já estão, que entraram depois, né? Quem está aqui na cabeça aqui já tirou e está feliz da vida. Tá? Então, isso é por isso que é insustentável. Você precisaria ter um número de pessoas aqui, ó, mais que toda a população da Terra, para no nível 13 aqui da pirâmide, né? Vai nível 1, 2, aí assim vão entrando pessoas, né? Chega num ponto que você precisa ter mais que todo mundo que existe na Terra. A população está 9 bilhões, né? Que precisariam 13 bilhões, tá? 50% mais ou menos a mais da população da Terra para o esquema continuar funcionando. E aqui a Previdência Social, peguei uma charge, né, mostrando isso. Né? Previdência Social é insustentável, que você tem cada vez menos pessoas contribuindo e mais pessoas precisando receber. Tá certo? Por isso que é uma pirâmide. Bom, aqui segundo o próprio Ministério, tá, da Previdência, o déficit da Previdência cresce 14,87% ao ano, é um número muito grande. Tá bom? Então, aqui, em 2023, déficit significa falta, né? Então, 580 bilhões aqui está faltando para fechar as contas, tá bom? Atualmente, não em 2023. Quando chegar em 2027, vai passar aqui de 1 trilhão de reais. Em bilhões, né? Então, 1.000 bilhões é 1 trilhão, tá bom? Atualmente são 580 bilhões a menos de reais, tá? Então, é muito dinheiro. Então, aqui, a tendência, se olhando ó, o gráfico, a tendência é aumentar cada vez mais esse déficit, ou seja, essa falta de dinheiro para fechar as contas. Tá? Aqui, nos anos 80, está mostrando aqui esse gráfico, tinham 9 pessoas por cada pessoa que se aposentava. Tá bom? Então, 9 pessoas para contribuir.
Aqui em 2017, tinham 5 pessoas, tá? Contribuindo para cada pessoa aposentada. E a tendência é o quê? Cada vez diminui mais. Em 2060, praticamente o número de aposentados é igual ao número de pessoas nativas. Tá? Então, é um sistema colapsado, tá certo? Porque não é um para um, né? A gente não dá toda a contribuição do que a outra pessoa vai depender dela. É só você ver aí que você tem um teto aí de 5 mil, quase 6 mil reais, 5 mil e poucos reais é o teto de aposentadoria. Tá? Que já é um negócio, para mim, triste. Se você ganha 20, 15, 20 mil, você vai aposentar com, no máximo, 6 mil reais. Eu já acho que é um grande abalo, né? Você imagina quem ganha mais do que isso. Né? Então já é uma grande perda, já é uma preocupação já. Agora, você imagina que para pagar isso daí, 60% da Previdência ganha salário mínimo, tá certo? E aí você tem as pessoas contribuindo para você ter 5 mil reais de alguém que está recebendo, então você precisa de mais de uma pessoa, geralmente, para alcançar esse valor. Tá? Então, por isso que ficar um a um já mostra uma falência do sistema. Tá? Outra coisa também, as pessoas estão vivendo mais, tá bom? Então, 65, as pessoas, né? Desculpa, eu já estava falando 65. Tá? Então, as pessoas tinham expectativa de vida de 65 anos. Em 91, essa expectativa foi para 77 anos. Em 2017, foi para 82 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e, por outro lado, tem menos gente contribuindo. Então, veja só, se a pessoa, a regra antigamente era contribuir 30 anos para aposentar, tá bom? Então, a pessoa começava a trabalhar com 18, com 48 ela aposentava. Vivia até 65, 17 anos aí, você imagina, eu falei, quem está dando dinheiro é alguém que está trabalhando, porque ela contribuiu 30 anos, tá certo? E aí, ela já tem 17 anos aqui que está contribuindo. Não, desculpa. Ela contribuiu 30 anos e recebeu 17 aqui, tá. Está dentro de uma lógica, que a pessoa falecia mais ou menos com essa idade. Aí aqui já foi para 77 anos, expectativa de vida em 91. Em 2017, 82. Então, um camarada que começou a trabalhar com 18 anos e contribuir, né, com 18 anos, que é o mínimo aí que você vai para o mercado de trabalho. Durante 30 anos contribuiu 48. Com 30 anos ele contribuiu 48. Já tem 34 anos que ele está recebendo a aposentadoria, ou seja, recebeu os 30 anos mais 4. Então, de onde está vindo esse dinheiro? Isso aqui que eu queria falar, que eu estava no exemplo aqui, estava pensando nesse caso. Estão entendendo? E, na verdade, a gente está vivendo 100 anos. Então, imagina só. Então, agora a pessoa está aposentando com 60, mudou a regra. Tá bom? Então, beleza, aposentou com 60 anos. Então, começou lá com 18, aposentou com 60, 42, tá? E vai morrer com mais ou menos 100. Então, fica mais ou menos 0 a 0. Tá? Se a expectativa de vida for aumentando, vai acontecer esse anacronismo que eu estou falando. Você vai viver mais do que você contribuiu. Tá? Então, menos gente contribuindo e você vivendo mais do que você contribuiu, precisando receber mais auxílio, tá? Não fecha essa matemática. Isso não é questão ideológica, gente. Isso é matemática que eu estou falando para vocês. Então, aqui, nos anos 80, só esse aqui que alguém chegou atrasado, saiu, caiu, deixa eu adicionar. Bom, então vamos voltar aqui. Então, olha só. Em 1980, você tinha muito mais jovens do que idosos no país. Era um país jovem. Em 2017, a gente começa já a fazer uma transição. Ó. Você tem já boa parte da população com uma certa idade. Tá? Então, menos jovens, os idosos aumentaram, você tem aqui idades intermediárias em maior parte. Em 2050, você vai ter exatamente aquela pirâmide invertida que eu tinha mostrado, na charge. Menos pessoas contribuindo, tá? E mais pessoas necessitando receber aposentadoria. Tá bom? Então, por isso, mais uma vez, eu falo, a Previdência, do jeito que nós temos hoje, é um sistema fracassado. Tá? Opções que se tem a esse problema. Fazer reforma da Previdência. Todos os governos fizeram, tá bom? Fernando Henrique Cardoso,
Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Junto os dois, que a reforma do Bolsonaro, do Michel Temer não foi aprovada, o Bolsonaro aprovou. Provavelmente virão outras. Isso aí eu afirmo para vocês. Pelo tudo que eu expliquei, a expectativa de vida vai aumentar e vai ser necessário fazer outra reforma. Se não fizer reforma da Previdência, tem opção? Tem opção. Opa. Não pagar as aposentadorias, tá bom? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Num espaço de tempo curto, a Previdência colapsou, o Estado não tinha condição de pagar as aposentadorias. Eu li um relato na época triste, tá bom? É uma senhora, o marido dela se aposentou ganhando R$3.000 na época, tá? Alguns anos atrás. E não muito tempo atrás, tá bom? No máximo uns 10 anos atrás isso daí. E ela falou, graças a Deus que o meu marido morreu. O marido trabalhou 34 anos para o governo e com esse dinheiro a gente não consegue se manter. O custo de vida é bem mais alto lá no Rio de Janeiro do que aqui em Vitória. E segundo ela, né, ela estava com conta de luz atrasada, conta de água atrasada, que estava bem complicada a vida dela. Até porque a pessoa com mais idade, né, gasta com remédio, medicamento, médico, enfim. Mesmo tendo SUS, né, que supre bastante isso, mas, por exemplo, às vezes marcar um exame demora muito, tem esse pagado particular para poder fazer, ela vai pegar um medicamento que não está disponível na farmácia popular, tem que comprar, entendeu? A doença não espera. E com isso daí, ela estava assim, me marcou até isso, até me emocionou. Ela falando, graças a Deus que meu marido morreu e não teve que passar essa vergonha que eu estou passando. Né? Então, o calote é uma opção. A Grécia também, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, aí, também quase deu guerra civil lá, porque o governo não conseguiu mais pagar as aposentadorias, né, dos gregos. E o povo foi às ruas, deu muita confusão nisso aí. Então, calote não é uma boa, não. Ou hiperinflação, também é outra opção. Por que isso? Porque o governo vai e emite dinheiro sem ter o dinheiro. Então, na economia, tem um princípio que é oferta e procura. Tá? Então, no caso, não tem dinheiro, muitas pessoas precisando receber, para você ter uma demanda, uma procura maior do que a oferta. Tá? E quando você lança, então, o dinheiro que você não tem por causa dessa demanda maior, você faz a sua moeda enfraquecer, faz o preço das coisas aumentar. Esse é o resultado da emissão de dinheiro, do governo gastar mais do que arrecada, tá bom? É igual na casa da gente, tá? Então, você mesmo que é jovem, imagina só que você pega o cartão aí dos seus pais para poder usar quando você sai final de semana. Aí seu pai traça um limite, fala, ó, você pode gastar aí R$30 por final de semana, vai. E aí você vai um dia, por que isso? Porque seu pai tem um orçamento e fala, até R$30, quer dizer, R$120 por mês, eu consigo bancar de saída sua. Aí vai que um dia você gasta R$50, então dá 140, R$20 faltaram. E aí vai acontecer o quê? O banco vai pagar para você isso daí, só que vai cobrar juros em cima disso. Tá? Então você vai ficar devendo 20 mais os juros que vai, ao longo do tempo, capaz de transformar um valor maior do que você recebe por mês para gastar. Tá certo? Então, é o preço que se paga por não ter disciplina financeira. Tá bom? Quem gasta mais do que arrecada, paga juros. Então, isso te empobrece. Até porque os juros são muito altos no geral. Tá certo? Muito altos. Vocês terem uma ideia, para a pessoa, eu sou funcionário público, aí eu tenho um crédito consignado. Meu Deus, que maravilha, eu pago um juros menor do que na iniciativa privada. Por quê? Porque leva-se em conta que eu recebo certo, né? Eu não vou ser demitido, então todo mês eu vou receber meu salário. Os juros tem que ser menor, porque o risco de eu dar calote é menor do que a pessoa que pode ser demitida e não poder arcar com as prestações do empréstimo, porque exatamente perdeu a principal fonte de renda. O que acontece? Putz, os caras me oferecem 2,5% ao mês, tá bom? Isso vai dar o quê? Vai dar 30%. 30% de juros ao ano, é um valor absurdo, absurdo, mesmo sendo bem mais baixo
do que se cobra aí normalmente. É um valor absurdo. Você tem 30% de lucro, né? Você tem um investimento que dê 30% de retorno, é uma coisa assim, espetacular. Tá? E você pagar 30% é você pedir para empobrecer. Quer dizer, de cada R$ 100 que você pegar emprestado, você vai pagar R$ 30 de juros por ano. E isso vai só acumulando, que é juros em cima de juros. Tá bom? Então, por isso que também não é um bom caminho a hiperinflação. Bom, aqui você vai esperar resolver para você, alguém resolver isso para você? Eu não espero. Então, por isso a questão de trocar uma ideia com vocês de como vocês podem resolver esse problema. Porque ninguém resolve nada para ninguém. Tá? Vivemos um ser humano essencialmente egoísta, preocupa consigo mesmo. Tá? Então, não é governo nenhum que vai resolver esse problema, até porque é um problema que gera impopularidade. Você tomar medidas que resolvam problemas de verdade são medidas impopulares que a população, nós, no geral, não gostamos que se faça. A gente acha que é importante, mas não quer que faça com a gente. A gente faz tipo assim, avestruz, né? Esconde a cabeça na terra e deixa o corpo do lado de fora. E pensa que está se defendendo, está fugindo do problema, escondendo a cabeça. Né? O corpo todo fica exposto. Então a gente tem mais ou menos essa cultura do avestruz, de saber que tem um problema, alguém vai resolver aí. Mas ninguém vai resolver para nós. Então, isso que eu convido vocês a pensarem sobre investir vocês mesmos para o futuro de vocês, que é o que eu faço há 6 anos. Aqui, um grande investidor chamado Rei Dalio, tá? Ele, classe média, abriu uma empresa de investimento na casa dele mesmo, no quarto dele, um quarto da casa dele, né? Não bem no quarto dele. Ele abriu uma empresa de investimento e hoje ele é bilionário, tá certo? Então emprega milhares de pessoas na empresa dele, cresceu, né? Obviamente, por ter empregado essa quantidade de gente. Ele doa muito dinheiro para caridade, ele escreve, inclusive, memorandos para pessoas que querem aprender a investir. Ele tem 2 livros, 2 livros não, tem um livro, desculpa. Um livro falando sobre investimentos, um livro interessante, e nesse livro ele fala: dinheiro parado em longo prazo é o pior investimento, pois perde da inflação e dos impostos. Então, a primeira coisa, gente, é conseguir guardar o dinheiro, tá? Primeira coisa. Agora, você guardando o dinheiro, se você deixar parado, vai perder de inflação e imposto. Tudo que você compra tem imposto embutido. Está aí dinheiro parado, em todo lugar tem inflação. Inflação é o quê? É o aumento de preço. Isso é inflação. Tá certo? Então, como eu falei, sempre tem oferta e procura. Então, geralmente, a procura é maior que a oferta, isso gera inflação. Tá? Então, por isso daí pode ser maior, pode ser menor, a gente espera que tenha uma inflação baixa. Uma inflação baixa é uma coisa boa, senão que as pessoas estão tendo renda para comprar, tá? Mas nada fora da curva. Porque o governo não está gastando mais do que arrecada, então a inflação é controlável, a inflação é baixa, mas de todo jeito você vai ter uma inflação. Tá? E o que é a inflação baixa? É na casa de 2% uma inflação baixa. Tá? Mais do que isso aí já é uma inflação complicada. Quanto mais alto, pior. Tá bom? Então, por isso é importante se investir. Evitar ter seu dinheiro corroído pela inflação e pelos impostos. Aqui, vou mostrar para vocês 26 anos do Plano Real. Foi um estudo que foi feito, né? E a renda fixa, disparadamente, melhor investimento em relação à poupança, em relação à Bolsa de Valores, que está aqui, ó, foi o segundo melhor investimento. O dólar foi o pior investimento nesse período, tá bom? 26 anos de Plano Real, tá? Agora, o que significa isso? Pô, Rodrigo, tu está falando em investir em ações, mas a renda fixa valorizou mais. Aqui já serve para eliminar a poupança. Tudo que nos ensinam, você tem que ficar com o pé atrás, principalmente em relação a dinheiro. Poupança é o pior investimento que existe, tá bom? Olha, perdeu, só não perdeu aqui para dólar, para comprar dólar. Aí depende do período. Teve período que o dólar ganhou da poupança, tá? O mercado financeiro, ele vai ser melhor do que a renda fixa, na maior parte das vezes, na maior parte dos países do mundo.
Esse período foi um período anacrônico do Plano Real. A gente vinha de uma inflação muito grande na época do Collor de Mello, inflação anual passava de 1.500%. Tá? Então, aqui no Plano Real, a inflação caiu para 50% ao ano, é uma inflação alta, tá certo? Uma inflação alta, mas bem menos do que 1.400%. Então, foi um grande lance na história do Brasil, o Plano Real, mas como os juros ainda era alto, tá, o CDB, a renda fixa, o dinheiro que se aplica no banco era muito maior. Tudo que o banco oferece é ruim, tá? Como investimento. Se você não é um cara rico, o que é um cara rico? Tem pelo menos R$ 1 milhão para investir, o banco só te oferece lixo. Eu afirmo isso para vocês, tá? Porque eu já estudei todos os investimentos que o banco faz. Lixo. Tá? Poupança é um deles, tá certo? Poupança é um péssimo investimento. Renda fixa, bem melhor do que poupança, sempre, tá? Sempre. Principalmente se for deixar, porque paga imposto de renda, e a poupança não. Mas a valorização da renda fixa geralmente é bem maior. Então, se você deixar parado lá, compensar pagar o imposto de renda, vai ser bem melhor do que a poupança. Agora, a bolsa eu vou mostrar para vocês no longo prazo, tá certo? E a bolsa, alguns bancos hoje oferecem até de você investir na bolsa, tá certo? Então, aí seria uma exceção. Recentemente, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, você pode investir, não sei se outros bancos, né? Mas esses dois eu sei que você pode investir na Bolsa de Valores. Eu invisto por uma corretora própria. Bom, deixa eu ver, estou falando pra caramba, deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida aí, por enquanto? No bate-papo não tem mais nada. Se tiver, pode botar aqui no bate-papo. Se tiver dúvida também, pode mandar lá no grupo, tá bom? Desse assunto que nós estamos falando. Não deixa acumular não, tá? E aqui, não é a bolsa que está errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais, né? Então estava muito alto os juros na época, por isso que a renda fixa estava tão boa naquele período que eu mostrei, segundo o economista aí da UFRJ. A tendência de um país desenvolvido, e o Brasil, né, espero que ele caminhe mais ainda em direção a ser um país desenvolvido, nós já tivemos juros de 2%, né, ao ano. Agora estamos com 13,50%. A gente espera que o governo, né, melhore a economia para que os juros possam baixar. Tá? Quando você tem juros baixos, a renda fixa diminui, porque a renda fixa ela é ligada aos juros. Tá bom? Quando os juros são baixos, a renda fixa diminui, que aqui é certificado de depósito interbancário. Isso aqui é uma forma de renda fixa, uma forma de investimento que o banco oferece. Bom, a bolsa valoriza quando a renda fixa diminui, certo? Então, por isso, eu espero que o Brasil caminhe cada vez mais em direção ao país desenvolvido, a bolsa se valorize, tá? Isso é uma realidade de país desenvolvido, como eu falei com vocês, de juros de 1%, 2% ao ano, tá bom? Não, mas ao ano. Isso que eu falei, 2,5% é um absurdo de cobrar juros isso aí. CDI, então aqui, de 94, né, plano real financeiro, aqui 94, 95, então lá em cima, né? Mais de 60% de rendimento ao ano, mais de 80% aí, né, uns 85% mais ou menos de rendimento ao ano. E depois nós chegamos aí, na época que eu estava falando com vocês, ó, chegou os juros a quanto por cento? Deixa eu ver aqui. Em 2020, é isso aí, o juros estava por 2%, mais ou menos. Esse período aqui, ó, mais baixo aqui. Tá bom? De toda maneira, vejam que a tendência é o quê? Os juros baixar. Então, desde 2017, nós tivemos uma queda de juros aí, tá certo? Durou até 2022, mais ou menos, depois o juros subiu novamente. Longo prazo. O que é longo prazo, gente? Pensa em 10, 20, 30 anos. Tá? A bolsa no longo prazo ganha de qualquer investimento. Por isso que eu estou sugerindo a vocês investimento para a Previdência. Porque hoje, quem está aí com seus 18 anos vai contribuir 30, 40 anos para se aposentar.
Tá? Então, isso daí é longo prazo, é onde os resultados são fantásticos para a Bolsa. E uma dica para vocês, atualmente, nós estamos com a Bolsa no momento mais barato dos últimos 60 anos. Então, nem o tio que está falando aqui com vocês tem 60 anos, ou seja, uma oportunidade única em nossas vidas. Tá? A gente vai ver que o melhor investimento é quando as coisas estão baratas, preço importa. Então, hoje nós estamos com um preço bem baixo da Bolsa, a tendência é o quê? Esses preços subirem. Já tem três opções. Cai, permanece ou sobe. Como o preço das coisas está muito barato, a maior probabilidade é, no futuro, aumentar. Então, permanecer esses valores e, num certo momento, valorizar. Então, é o momento de se acumular ações na Bolsa de Valores, é agora, tá bom? Quando a gente falar de psicologia do investimento, eu vou falar sobre ciclos de mercado. Vocês vão entender melhor que realmente esse é o melhor momento para investir. Aqui, só para dar uma ideia para vocês, nos anos 60, o que acontece? Então, um governo militar, né, o governo Castelo Branco, começou o regime militar, você estava aqui já numa queda da Bolsa, tá certo? Caiu, aí depois aqui uma grande subida, né? O próprio Castelo Branco, então estava um momento econômico ruim, tá? Guardem que nenhuma mudança radical, como um impeachment, como um golpe ou uma revolução, como você queira chamar, nunca ocorre com a economia boa, tá certo? Então aqui, ó, o governo militar assumiu, a economia estava muito ruim, tá certo? Depois, por que eles se mantiveram? Olha só, como a economia melhorou, tá certo? Existe uma ligação direta política e economia, tá? Não é o assunto para a gente discutir, não, mas aproveitando esse gráfico para mostrar, tá bom? Nesse período aqui, a popularidade do regime militar era espetacular, e o crescimento do país foi o maior de toda a história recente do Brasil. A economia crescia 14% ao ano, assim, foi chamado de milagre econômico do Brasil, tá certo? O Médici, que era o general que comandava o país na época, quando ele chegava no Maracanã para assistir jogo, ele era aplaudido de pé. Ai, meu Deus do céu. Aí depois, o que acontece? Vem aqui, ó, a economia degringolou novamente no governo militar, e aí perda de apoio total, desgaste, né, pelo longo tempo, e economia ruim. Acabou o regime militar, tá certo? Aí tem outros governos aqui, ó, se você for ver, o governo da Dilma aqui, ó, queda da economia, Dilma toma impeachment. Você pega aqui, ó, oh meu Deus do céu, Collor, cadê Collor aqui? Foi Fernando Henrique, Itamar, aqui, ó, Collor aqui, ó, economia desabou, Collor, impeachment, tá bom? Então, guarda isso. Governos incompetentes economicamente, queda, tá bom? Impeachment, golpe, renúncia, tiro, alguma coisa acontece. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que o que acontece? Você tem altos e baixos na história, influenciam. Aqui, por exemplo, tinha uma crise, o Goulart, ele estava tomando medidas muito erráticas, né, para todos os lados, a economia estava cada vez piorando, então houve a mudança de governo. Então você tem aqui a queda, daqui a pouco houve mudança do rumo econômico, a economia voltou a crescer, tá bom? Aí depois você tem um declínio, que vem para uma mínima aqui, depois novamente crescimento da economia, declínio e assim vai. A bolsa ela é cíclica, assim como tudo na vida. Mas se você pegar aqui do início até o final, o que acontece? Houve crescimento do valor dos ativos da Bolsa de Valores. Ou seja, quem colocou dinheiro aqui, mesmo tendo várias crises, lucrou ao final do período. Isso é longo prazo. Tá bom? Se você pegar só um pedacinho, se pegar só esse pedaço aqui, ó, a pessoa perdeu dinheiro. Pegar só esses anos aqui, tá? 65 a 68, vai. 3 anos perdeu dinheiro aí, tá bom? Você pegou aqui, ó, o Figueiredo assumiu 79, tá? Até aqui 80,
83, 84, a economia ruim, mas depois, ó, grande prosperidade. Aí vai lá de 84, vai, até 87, você tem grande prosperidade na economia. Aí caiu de novo, e assim vai. Tá? Então, períodos de baixa são períodos bons para comprar. E aqui nós estamos onde? Nós estamos na parte baixa do gráfico atualmente. Época boa para comprar, porque pode ter o quê? Um grande rally de alta de preço. Tá certo? Que é o Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa de Valores, né? E está em dólar, que é a moeda mundial. Então, por isso que geralmente faz esses gráficos em termos de dólar, para poder fazer análise. Nos Estados Unidos, aqui são 100 anos de análise. Você vê a mesma coisa. Independente do que aconteceu, vou tirar para cá. Independente do que aconteceu, você tem queda aqui, ó, a quebra da Bolsa de 29. Ó. Então, você vivia nos anos 20, grande prosperidade na Bolsa, grande prosperidade econômica, refletia na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores reflete a sociedade, tá bom? Crise de 29, a Bolsa na mínima, demorou anos para poder se recuperar, tá certo? Mas depois, ó, veio um novo máximo, caiu de novo, aí aqui teve alguns respiros, caiu de novo nos anos 40. Agora, dos anos 40 até os anos 60, 20 anos aí, mais ou menos, de valorização. Aí depois que caiu de novo até os anos 80. Depois subiu de novo. Mas se você pegar, se você analisar daqui para cá, ó, você vê o que? Alta. Aí depois caiu e agora subiu de novo. Tá bom? Mas você vai ver que está sempre, ó, olha aqui esses picos, olha esses picos. Isso aqui é uma tendência de alta. O próximo pico vai ser maior, o próximo vai ser maior, o próximo vai ser maior. Então, você pegava e deu um gráfico igual viu para a Bolsa Brasileira. Ao longo do tempo, a Bolsa de Valores, ela sempre vence o mercado, sempre é um bom investimento. Tá certo? Aqui, prêmio de risco do Brasil, isso eu coloquei nas últimas turmas. Vou botar aqui para não atrapalhar. O que significa isso? Quanto maior esse prêmio, mais você ganha em investir, tá, em ações. E aqui você vê que em janeiro de 23 estava na máxima histórica. Tá? Estava na máxima histórica aqui, acima de 55%, e depois deu uma caída, né? Para 55%. A média é 28%, tá? De quanto você lucra, quanto você ganha investindo na bolsa. Isso que é prêmio. Né? Você tem o risco e você tem o prêmio. Então, esse prêmio é de 28%, ó, chegou a estar mais que o dobro, né? Está o dobro aí, de 28%. E lá para fevereiro, estava em 55%. Então, nós estamos num momento muito bom para investir, como eu havia falado para vocês. Aqui, algumas observações, tá? Quanto ao investimento em ações. Caso houvesse... Isso aqui é do livro do Peter Lynch. Tá? Ele também, mesma coisa, ele... Na verdade, até de família... Ele era de classe média, virou classe pobre, porque o pai dele morreu. Ele, desde garoto, foi trabalhar para poder ajudar em casa e continuou estudando. No final das contas, ele entrou numa empresa de investimento, se tornou presidente de um fundo, né, gestor de um fundo de investimento, teve muito sucesso e é bilionário hoje. Ele escreveu 2 livros sobre investimento, boas leituras. Não segue essa estratégia de dividendos, tá? Mas só para dar um exemplo de como a bolsa vale a pena. Caso houvesse investido $10.000 em um fundo de renda fixa mediano em 1963, tá? Então o livro ele escreveu em 89, 88, 89, ele pegou 63. 15 anos depois, teria 31.338. Então colocou na renda fixa durante 15 anos, de 10 mil foi para 31 mil, triplicou o valor, tá? Opa. Se ele pegar os mesmos $10.000 no mesmo período, tá, e deixar durante 15 anos,
esse 10 mil foi para 44 mil, aumentou 4,4 vezes, tá certo? Aí ele investiu em ações e título público. Título público é um investimento bem seguro, mas com remuneração pequena em relação ao investimento em ações, tá bom? Seria aqui compete com a renda fixa. Aqui no Brasil não paga. No Brasil tem alguns títulos públicos que são semelhantes à renda fixa, tá certo? Então colocou só um pouquinho de misturação com títulos públicos, mais ou menos meio a meio aí. Tá? Então aumentou 4,4 vezes. Isso é melhor do que só renda fixa, tá bom? Vamos ver mais aqui. Ele investiu no fundo de crescimento, né, de ações que ele visa que elas se valorizem. Ele acha que a ação está barata, compra ação, e essa ação, então, no futuro valoriza, ele ganha com a valorização. Essa é uma ação de crescimento, growth. Tá bom? Income você investir em várias coisas, inclusive renda fixa. Tá? São vários investimentos que pode fazer visando a lucrar. Já aumentou 5,3 vezes, mais ou menos. Já foi maior investimento. Tá? Então, aqui você tem crescimento e ações misturadas com renda. Já diminuiu a percentual de renda fixa, tá? Esse investimento. Então, já teve um resultado maior. Aí está aqui, até coloquei o que é, né? Investimento em renda, que não necessariamente só renda fixa, tá? Então, para investimentos, renda variável, associada à análise fundamentalista. É o método paradigma de investimento baseado na análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? Você olhar uma empresa boa e falar, está barata, então você compra esperando a valorização, tá? Que é um investimento em empresa de crescimento, um investimento de valor, tá bom? Então, ali você vai ter ações, né, renda variável, tá certo? Então, você tem em ações de crescimento, tá? E ações de crescimento e de valor. Tá? Ação de valor são ações que estão baratas e você acredita que elas vão subir. E ação de crescimento são ações que você acredita que elas estão baratas por momento, que elas vão crescer e vão gerar mais lucro. Ela não necessariamente está barata, mas você acredita que ela está pelo crescimento que ela possa ter. Então, essa é a diferença de ação de crescimento e ação de valor. Agora, por fim, um fundo de crescimento agressivo, né, só com ações, né, então você vai arriscar mais nas ações que você está escolhendo. O que é risco? O risco é perder dinheiro. Então, no caso, você vai escolher ações onde você acredita que a valorização delas vai ser maior. Né? Você pega ações que às vezes não estão bem naquele momento, mas você confia, de acordo com o que falou ali, a análise fundamentalista, a análise dos fundamentos dessa empresa, que ela vai conseguir dar a volta por cima nessa valorização. Tá? Você acredita que ela está bem, que ela está barata por um erro de quem a está analisando, e por isso vai poder te dar uma compensação. Aí, isso aqui é um fundo agressivo, só ações, tá bom? Ele aumentou 7,7 vezes quase aí, o valor. No mesmo período, tudo no mesmo período, 10 mil dólares iniciais, então aumentou aí 7,66 vezes o patrimônio dele. Então, por isso que o investimento em ações é o melhor investimento. Na época não tinha fundo imobiliário, na época não tinha Bitcoin, tá? E eles ainda são coisas bem recentes. Quanto ao Bitcoin, eu já posso adiantar que é uma aposta, tá bom? Para a grande maioria dos investidores. Então, se quiser ter um pouco de Bitcoin, compre, deixe lá. Então, você está apostando, mas não bota o grosso do seu investimento, não. E nos fundos imobiliários são muito bons, inclusive para pagar dividendos, só que a ação valoriza muito mais. Por isso que eu foco em ações de dividendo. Tá bom? O Rodolfo, que eu comentei, ele investe em fundo imobiliário. Tá? Não é a estratégia que eu acho melhor. Não acho ruim fundo imobiliário, falo de novo. Mas ações que pagam dividendo, você tem o dividendo que o fundo imobiliário paga, mas você tem também a valorização da ação. Então, por isso que eu acho melhor. Desculpa. Desculpa. O objetivo são os dividendos. E, se o valor das ações for mais baixo do que a poupança e os títulos públicos,
tem-se o prazer do aumento de capital ou subida de preços. Isso ocorre em 1950. Veja só. Traduzindo isso daqui, você quer os dividendos que a ação pague. Mas pode acontecer, tá, dessa ação valorizar, que é o que eu acabei de dizer. Então, você ainda vai ter o quê? Um aumento de capital. Certo? Às vezes, esse aumento de capital é tão grande que vale a pena você vender essa ação de dividendo e comprar outra mais barata e ainda ter um lucro com isso aí. Tá? Por isso que eu falei que eu prefiro ações do que fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele não te dá muito essa possibilidade, não, da valorização. Nunca houve um período longo de tempo que o desempenho das ações não tivesse superado títulos, dinheiro vivo e inflação. Tá? Então, aqui, Siegel é um economista americano, né? Ele é professor universitário, escreveu em 94 isso. Nunca houve um período de tempo, um período longo, né, de tempo, em que o desempenho das ações não tivesse superado títulos, dinheiro vivo e inflação. Ou seja, vale muito a pena investir na Bolsa de Valores. É isso que ele está falando, em essência. Aqui também do Okada, que eu acho interessante, os 4 princípios do budismo: evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar, são práticas do bem. Tá certo? São práticas do bem. Então, evitar o desperdício, ser moderado, né? Isso ajuda o quê? A fazer economia. Poupar também ajuda a fazer economia. Falta só o investir. Então, acho interessante, Okada, lá em 1949, já falava que você ter um comedimento, você ser uma pessoa que não esbanja as coisas que tem, era uma boa ação, era uma virtude, né? Que fala que práticas do bem. E aí falta a outra etapa, que é investir. Lembra que dinheiro parado, a inflação e os impostos devoram esse dinheiro. Está muito certo comprar ações usando. Putz, aqui eu já falei isso aqui, foi mal. Esqueci de tirar essa parte aí. Alguém tem dúvida disso que nós falamos aí? Opa, tem aqui, já tem uma aqui. Vamos ver. Stephanie, minha querida Stephanie, colaborando aqui. Professor, acho que um exemplo claro que nós temos, principalmente jovens, são os jogos de aposta. Influenciadores divulgam, né? Assim que você começa a jogar, tudo que você deposita e perde, eles ganham. Perfeito. Perfeitamente. É isso aí mesmo. E é um exemplo maravilhoso, atual, até o Felipe Neto aí estava divulgando um site de apostas, né? E ele ficou caladinho, porque pô, foi um prejuízo danado, que na verdade não foi nem pelo dinheiro, isso foi golpe mesmo, né? Não foi nem porque as pessoas perderam. Com certeza teve gente que perdeu dinheiro, mas principalmente que foi um golpe. Deram um golpe nas pessoas aí. Né? Então, eu acho que é um crime a pessoa usar a imagem dela para poder induzir as pessoas que gostam da pessoa a consumir alguma coisa ruim. As pessoas muito foram em confiança e no final era um golpe. Eu esqueci o nome da empresa aí. Isso aí, alguns meses atrás, estourou isso daí, tá bom? Então, isso não é só ele, estou falando um caso que eu vi agora, e é recente, tá? Mas a aposta, qualquer jogo de azar, aprenda uma coisa, só entre se você ganhar, tá certo? Até inclusive no mercado financeiro. Aqui a ideia é qualificar vocês para que vocês possam investir com segurança, tá? Tem um ditado no mercado financeiro que é o seguinte: numa mesa de apostas, se você não sabe quem é o pato, ou seja, aquele mais fraco, aquele que vai perder, você é o pato, certo? Então, oh meu Deus, Luiz Alves, Paes de Barros, que é um bilionário da Bolsa, ele investe desde 15 anos de idade e ele foi bilionário com a Bolsa de Valores. Ele falou que quando ele era jovem, ele começou a jogar por aposta, tipo cartas, e que o pai dele falou assim, se você não consegue vencer, não jogue. Né? Então, e agora tem pessoas que perdem fortunas, inclusive no mercado financeiro, porque tem muitas formas de se investir no mercado que são apostas. Né? Então tem gente que ganha muito dinheiro
rapidamente, né? Mas a maior parte perde tudo que tem. Tem até um caso triste de um jovem, ele tinha 19 anos e ele fez apostas na Bolsa de Valores sem ter dinheiro. Chama alavancagem. Então, por exemplo, você tem 10 mil reais e você pode apostar 100 mil. Né? Isso que é alavancagem. A corretora te permite, mesmo você sem ter dinheiro. E esse rapaz, ele perdeu uma aposta que ele fez e pensou, ele se enganou, pensou que ele tinha perdido US$ 1 milhão. Ele se desesperou e se matou. E aí gerou todo tipo, né, de debate, inclusive, como é que pode um garoto de 19 anos poder apostar tão alto? Enfim, mas polêmicas à parte, aqui a ideia está buscando conhecimento para não entrar em coisa igual day trade, aí, que vive tendo anúncio, que é uma estratégia, tá certo? Mas que é uma aposta. E poucos ganham com essa aposta. Então já adianto para vocês também, vive gente me perguntando de day trade, tá? Quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido, mais seguro será o investimento. Isso no mercado financeiro, né? Isso que eu falei de longo prazo. No curto prazo, é possível ganhar dinheiro, mas o risco é altíssimo, porque as variáveis elas mudam muito rapidamente. Só o longo prazo é que te permite fazer uma análise das variáveis de uma maneira racional, e ponderar, corrigir até o rumo do seu investimento. Tá? Se a gente for falar de investimento em ações, eu posso falar mais sobre isso. Eu vou falar, por exemplo, a gente comprar ações que pague 6% ao ano de dividendo, é o número máximo. Se a empresa começa a pagar menos, depois aí de 2 anos pagando menos de 6%, você vende essa ação e troca por outra. Dá para você fazer uma gestão do seu investimento. No day trade, até scalper, que você faz em minutos a operação, oscila demais o preço, e com isso daí você operar errado, você pode perder muito dinheiro. Tá? Então, por isso que eu não indico, nunca fiz nem quero fazer day trade, tá certo? Agora, tem gente que ganha dinheiro com isso, então se você quiser fazer, estude muito day trade, estude demais, é isso que eu falo para você. Obrigado, Steph, pela sua participação. Bom, mais alguma coisa, mais alguma pergunta aí, vocês têm? Pode colocar aí, se não pode mandar lá no grupo também, tá? Milagre, eu não esqueci de gravar, que bom, às vezes eu esqueço. Então é isso aí, meus queridos. Vou parar por aqui hoje, tá? E a pergunta, vou botar lá no grupo, que eu quero que vocês enviem para mim, é o principal desse encontro nosso. Por que não se deve confiar na aposentadoria que o governo paga, né? A Previdência Social? Por que não se deve acreditar nela? Tá? Só vou adiantar uma coisa, já existiram no passado previdências privadas, todas faliram, nos anos 60, 70, tá certo? Todas faliram. Então é complicado você deixar alguém administrar para você, não é só o governo não, outras pessoas também. Existem hoje previdências privadas, né? Muitas pessoas especialistas dizem que são boas, eu não confio nelas, eu prefiro eu mesmo fazer a minha aposentadoria. Se errar, quem errou fui eu, não foi ninguém que errou ou foi corrupta, né? Foi desonesta com o dinheiro que eu apliquei durante anos. Então eu mesmo faço a gestão. Pena que eu não comecei antes, né? Que eu não tive essa informação que eu estou passando para vocês, eu tive que estudar, a escola não me ensinou, família, igreja, nada, ninguém me ensinou, eu tive que buscar isso daí, tá certo? Mas vocês estão jovens, tem tudo para conseguir. Bom, beleza, então, até a próxima, então. Se não tiver pergunta, vou deixá-los por aqui. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado aí pelas participações. Até a próxima. Eu que agradeço, Ellen. Até a próxima.